Boa tarde. Boa tarde. Preciso começar agradecendo a professora Tamara, que me convidou para estar aqui, conversar, bater esse papo com vocês. Da mesma forma que ela, parabenizar minhas colegas aqui, é quase uma confraria, para não dizer máfia, mas o pessoal da matemática, a gente tem essa facilidade, somos nós, né? Então, Malu, Miriam, o pessoal que está aí. É bom rever todos vocês, a grande maioria de vocês foi meu aluno, né? Então, estávamos conversando aqui. Quem não foi, eu não sou brabo como pareço, né? O pessoal que foi aluno, que eu pareço para ela, minha aluna na graduação, né? Acho que ela não está meio respirando aqui, né? Tudo bem, eu vou te reprovar só lá, não aqui. Então, vim aqui para falar, pedido da Tamara, para apresentar alguns dados em função de um trabalho que eu fiz há algum tempo atrás, assim, um levantamento, né? Um trabalho, encaminhei para a Tamara, ela acabou compartilhando com várias pessoas, e aí ela me pediu se a gente podia aprofundar um pouquinho isso. Eu gosto disso, porque eu tenho uma origem na minha caminhada profissional que me fez atuar por mais de 10 anos em administração escolar, como coordenador, diretor de escolas e faculdades. E aí, nesse trabalho de gestão, eu sempre gostei muito de compreender dados do ponto de vista quantitativo. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, ainda que eu me considere um pesquisador qualitativo, esses dados aqui são dados puramente quantitativos e eu vou apresentar, todos eles são prints de telas que estão disponíveis para acesso público nas plataformas da Sicpira, da CAPES e assim por diante. Depois eu vou colocar, inclusive, as fontes. Já adianto para vocês que no último slide vai ter um QR Code para você poder fazer o download das telas, se assim te interessar, tá? Então não precisa ficar copiando nada, né? Se eventualmente alguns dados aqui forem interessantes para vocês, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um copia e cola de uma tela da plataforma Sicpira, tá? Então, uma visão geral, e aí vocês vão ver que alguns dados que eu vou trazer aqui são um pouquinho diferentes dos que a professora Tamara apresentou, porque ela apresenta dados de hoje, né? Mas nas plataformas nem sempre a gente tem os dados. Então, alguns dados eu tenho de 2023, outros são os consolidados, então de 2022, né? Então, essa é uma visão macro da pós-graduação no Brasil. Quer dizer, nós temos 548 universidades, instituições de ensino superior oferecendo cursos de pós-graduação no Brasil, separadas em 475 que são IES principais e 73 secundárias. Quer dizer, o que significa isso? Muitas vezes há duas universidades que oferecem o mesmo programa, né? Então ele é sediado numa universidade, mas tem a parceria da outra, por isso a principal e secundária. E nós temos 4.592 programas de pós-graduação no Brasil. 4.592 programas. Que tem matriculados neles, então, no final de 2022, 424.081 discentes, estudantes, alunos, 109.548 professores, docentes, né? Então nós temos uma população aqui, no final de 2022, de menos de 435 mil pessoas envolvidas diretamente com a pós-graduação, como discentes ou docentes. E aí a CAPES traz um dado aqui, que é um dado que não deve ser muito considerado, não, que é total de produção. Isso é o que vai alimentar a sucupira. Só que aqui tem coisas que a gente pode discutir se é ou não produção. Por exemplo, aí tem relatório de trabalho. Sabe? Então, não há só teses, dissertações, artigos, livros, capítulos de livro, trabalho em eventos, tudo isso está aqui dentro. Mas há também uma série de coisas que é questionável se são ou não produções acadêmicas, né? Mas são documentos necessários à pós-graduação. Então, até eventualmente um parecer que alguém deu para um trabalho, ele entra aqui. Portanto, esse é um dado que necessitaria de uma discussão mais aprofundada e eu não encontrei nos repositórios oficiais essa discussão, tá? Aqui em azul, né, você tem o mapa do Brasil, vocês podem perceber da coloração azul mais escura para o azul mais claro, quanto mais forte, mais programas, quanto mais claro, menos programas, e aí a gente percebe que o Paraná está numa situação muito boa, né, um pouquinho abaixo aqui de São Paulo, Minas e Rio, e aí já vem Paraná, Rio Grande do Sul e, né, os outros estados, tá?
Aqui a quantidade de IES, de universidades por região do Brasil, e aqui o tipo de universidade, se ela é pública, municipal, federal, estadual e assim por diante, né? E o que nos dá uma surpresa, porque nós sabemos que grande parte da produção acadêmica em pesquisa no Brasil é feita nas universidades públicas, né? Sejam elas federais ou as estaduais. Mas a presença dos cursos de pós-graduação em universidades privadas é muito significativa, é isso que está aqui em verde. Isso em verde tudo é privado, né? O que destaca ainda mais, veja, aqui eu não, né, absolutamente estou querendo fazer juízo de valor, mas se é notório, é público, que a pesquisa brasileira tem se centrado nas universidades públicas, é mais relevante ainda quando você considera que elas não são a maioria. Se espera, se a produção está lá, que elas sejam a maioria absoluta, né? E não é exatamente o que acontece. Esse é um dado interessante, tá? E aí aqui é uma relação de quase todas as áreas, e isso eu vou destacar um pouquinho na sequência. Mas eu quero começar com esse dado muito importante. A população brasileira, pelo último levantamento que nós temos, é de aproximadamente 215 milhões de pessoas, né? Estou arredondando. Guardem esse dado, que ele vai ser um dado bastante útil na sequência. Agora eu vou separar aquele dado inicial em dois grupos, o grupo dos professores e o grupo dos estudantes, né? Então, docentes e discentes. Então, na pós-graduação no Brasil, tem 109.548 docentes, como estava no slide anterior. A professora Tamara apresentou permanentes, colaboradores, e no caso do F7 nós temos os PAPs. Isto não é uma regra, não é obrigatório para todos os programas, né? Há programas e instituições que têm isso, outras não. Então, o que a CAPES assume como docente são três categorias: docente permanente, colaborador e visitante, né? Grosso modo, aqui, sem entrar nesse detalhe, com todos os aspectos que isso envolve, o permanente é o professor que tem todos os direitos e todas as obrigações no programa. Como assim todos os direitos? Ele pode votar, pode participar de comissões, pode ser coordenador, pode assumir cargos e tal, e ele tem uma quantidade mínima de aulas e orientandos que ele deve assumir para se manter como permanente. O colaborador, ele não tem todos esses direitos. Por exemplo, é comum que colaboradores não possam votar nas eleições para coordenador de programa, eles nem sempre podem ordenar despesas, quer dizer, fazer compras, esse tipo de coisa, ou solicitar isso, depende muito do programa. Mas eles também não têm todas as exigências, eles não precisam ministrar tantas disciplinas ou orientar tantos alunos quanto um professor permanente. E o visitante é o cara que nos visita, né? Eventualmente ele não tem compromisso nenhum, mas é alguém que é muito importante para o programa, por uma determinada função qualquer, que esteja vinculado, então ele se vincula como um professor visitante. Aqui é um gráfico que vem, então, desde 2013 até 2022, mostrando, né, a evolução do número de professores, que em pouco mais de 10 anos nós saímos de 79 mil professores para, então, 109 mil, é um salto bastante significativo. Essa é uma pirâmide aqui, em que nos mostra qual é o ano de formação desses professores, né? Então, veja, nós temos ainda alguns professores aqui que se formaram na década de 50 a 60. E aí vem, aqui tem, né, professores aí da década de 80, 84, 95 a 99, aí vai separando de 5 em 5 anos, né, mas a gente tem uma noção, o que é muito bom, isso aqui me dá um dado muito interessante, de que vem se renovando a quantidade de doutores e de professores na pós-graduação, né? Aqui os docentes por grande área e aqui por região. E aí são dois dados que eu quero destacar. Primeiro, por região, nós temos 20.700 professores de pós-graduação na região sul do Brasil, né? 20.700. E nós temos aqui, na área multidisciplinar, é onde nós nos encontramos, a área com maior quantidade de docentes. Se fizermos uma conta simples, né? De pegar o número de docentes e dividir pelo número de programas, dá aproximadamente 24 docentes por programa, que é a média. É isso mesmo, né? A Tamara apresentou e falou há pouco que o nosso programa está um pouco acima da média. Nós temos conseguido atrair muitos alunos, inclusive muitos professores, mas na média é isso aí, gira em torno de 24, 25 docentes por programa, tá? E os discentes de pós-graduação?
Bom, são 424 mil distribuídos em 7.020 cursos. Mas, Carlinhos, você não falou que eram 5 mil e pouco? 5 mil e pouco programas. E é o nosso caso aqui. Nós somos um programa que oferece 2 cursos, o mestrado e o doutorado. Por isso o número de cursos é diferente do número de programas. E nós tivemos, então, em 2022, 104.062 ingressantes. Quer dizer, pessoas que entraram nos cursos de mestrado ou doutorado em 2022. E aqui a linha evolutiva também da quantidade de alunos, desde 2013 até 2022. Então, percebam que nós saímos de pouco mais de 300 mil para chegar em 424 mil, que também é um avanço bastante significativo, Especialmente porque, salvo assim, e aqui essa é uma queda muito justificável, Isso aqui é 2020, Então é o ano da pandemia, quer dizer, é quando tudo aconteceu, mas é uma constante aqui de crescimento que se mantém aqui para trás. Tá? A gente não tem os dados da Sucupira para trás, mas os dados históricos mostram que há um crescimento constante, O que eu gostaria de destacar aqui? Bom, primeiro, que nós temos aproximadamente 4 discentes por docente. Perceba, não é orientando por orientador. Porque nem sempre todos os professores oferecem vagas de seleção e tal, mas é um número bastante interessante, é um número que me parece mostra que é possível fazer um trabalho de qualidade. Porque na pós-graduação, um grande receio, que eu particularmente tenho, é que nós inflemos a coisa de tal forma que paremos de conseguir trabalhar focados em determinados projetos, em determinados interesses, e comecemos a fazer na pós-graduação produção em série. Então esse é um receio, e quando eu olho para esse dado, eu fico realmente tranquilo nesse sentido. E nós temos aproximadamente, então, 92 discentes por programa. Nós aqui no F7 temos mais do que isso, temos um pouco mais de professores e um pouco mais de discentes. Alguns outros dados interessantes. Aqui é docentes por situação, matriculado, titulado, desligado, abandonou e tal, mas acho que menos interessantes. Aqui por sexo. Então nós temos aqui feminino, mais clarinho, masculino e não declarado. Aqui o não declarado é 0, alguma coisinha aqui, significativamente insignificante do ponto de vista estatístico, mas a gente percebe aqui que a quantidade de mulheres já superou a quantidade de homens. Esta é uma tendência no Brasil, especialmente nos últimos 15 anos. Esse foi mais ou menos o ponto de inflexão na pós-graduação. Na graduação é um pouco mais recente, mas hoje na universidade brasileira, em todos os níveis, há mais mulheres do que homens, inclusive na pós-graduação, tá? E aqui os 4 tipos de curso que são ofertados: mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, mestrado profissional e doutorado profissional. Então nós temos aproximadamente 69, vou arredondar para 70 mil desses 424, 70 mil deles fazem cursos profissionais, como é o caso de vocês. O que é pouco para o total, mas daqui a pouco vem um outro dado que mostra que isso muito rapidamente deve se inverter. E o próximo dado deve mostrar isso, tá? Agora eu só quero parar um pouquinho, que vocês pensem isso junto comigo, porque nós entramos num mundo, numa rotina que nem sempre nos leva a refletir sobre onde estamos, Então, vocês estão fazendo mestrado, doutorado, quando vocês começaram parece que ninguém era mestre e doutor. Quando vocês estão terminando, todo mundo é mestre e doutor, Que saco, antes era só eu, agora já está cheio de gente, Estou perdendo aqui o meu, Vejam só, se nós considerarmos aqui que nós só passamos de 300 mil nos últimos 10 anos. Então, para o passado isso era muito menos, essa linha vem... Mas vamos pegar 300 mil como média. 300 mil como média. Nos últimos 40 anos. Se nós tivéssemos 300 mil alunos nos últimos 40 anos, nós teríamos 12 milhões de mestres e doutores no Brasil. Se nós considerarmos que mais de 95% dos doutores foram mestres, esses 12 milhões vão se reduzir a pouco mais do que 6 ou 7 milhões.
Então vamos imaginar, para ser assim, bem, né, que nós temos 10 milhões de mestres e doutores no Brasil, numa população de 215 milhões de pessoas. Então nós não temos dados estatísticos sobre isso oficiais, mas podemos concluir desses números que não mais do que 5% da população brasileira tem a condição de estudo que nós temos. Isso é extremamente significativo. Então os dados mais otimistas nos remetem a 5, os mais pessimistas a 2, e a grande maioria dos estudiosos sobre isso diz, olha, nós temos em torno de 3 a 3,5% da população brasileira como mestre ou doutor. Ou seja, nós somos e estamos num meio altamente privilegiado. E aí eu não estou falando de privilégio social, privilégio econômico, eu estou me referindo exclusivamente ao privilégio intelectual. Nós temos aqui, né, a elite de formação intelectual, de formação acadêmica do país. E é um grupo muito pequeno. E aí quando você está aqui convivendo o dia inteiro com mestres, doutores e tal, a gente perde um pouco dessa noção, porque dá a impressão que todo mundo é mestre e doutor, né? E não é. Então, veja, 3%. Por isso, né, continue falando com a sua mãe, com o seu pai, com seus, deixe-os orgulhosos, quando eles não têm a menor ideia do que vocês estão fazendo aqui, mas eles sabem que é importante, né? Eles têm uma noção muito mais do que nós de quão importante é, né? A gente que está aqui no meio, às vezes, perde um pouquinho dessa percepção, né? Ok. Os programas e cursos por áreas agora. Eu fiz um print aqui, só para poder destacar a área de ensino, mas aqui tem algumas coisas que são meio, né, eu vou detalhar um pouquinho depois para vocês, tá? Porque é assim que a planilha vem lá da Sucupira, né? Mas nós temos aqui a área de ensino, então, com 182 programas, 229 cursos. Eu já vou abrir isso. E só para vocês entenderem, na CAPES nós temos 49 áreas de conhecimento no total. Isso é o reconhecido pela CAPES, tá? São 49 áreas de conhecimento. E como é que nós, que pertencemos à área de ensino, aqueles de vocês que foram meus alunos na disciplina de metodologia, sabem que a gente bate muito nisso, nós não estamos na área de educação. Nós somos da área de ensino. Há uma diferença entre eles, e eu sempre brinco aqui, né, desculpe os colegas professores, vejo que tem vários aqui, obrigado pela, né, presença de vocês, fico extremamente honrado em poder falar com vocês e bastante amedrontado de que vocês me corrijam, né, mas está tudo certo. Nós não... Por que tem ensino e educação? Porque em algum momento alguém brigou e aí não podia mais ficar na mesma sala, e aí pôs a bola embaixo do braço, ele disse, a bola é minha, eu não quero mais jogar com você, eu vou ficar no meu campo. Aí o outro foi lá e disse assim, então eu vou comprar a minha bola e vou para o meu campo. Né? Então, são coisas distintas, educação é uma coisa, ensino é outra, mas elas não precisariam estar separadas. Era possível que isso estivesse numa grande macro área. Não está por uma série de questões aí, muito mais políticas do que epistemológicas ou, né, de realmente trabalho realizado. Tá, mas nós estamos então na área de ensino, né, que é uma dessas 49 áreas. E como se distribuem essas áreas de ensino no Brasil? Então aqui, áreas com mais programa no Brasil, dessas 49. Né? Então a área que tem mais programas é uma área que a CAPES chama de interdisciplinar, e ela tem 377 programas. E o que é essa área interdisciplinar? É tudo. Tá? Aqui estão as coisas da área interdisciplinar. Então ela pode envolver meio ambiente e agrárias, pode ver sociais e humanidades, por exemplo. É possível que haja programas trabalhando com coisas de ensino aqui, dentro de um programa interdisciplinar, né, na área de sociais e humanidades. Outro de engenharia, tecnologia, gestão, saúde, biológica, então eles englobam tudo isso. Mas eles não diferem um pouquinho de nós. Veja, nós aqui, se olharmos para o que cada um de nós faz, são coisas muito diferentes. Eu trabalho com a matemática, a gente trabalha com a física, a Tamara com a biologia. Às vezes a gente vai participar de bancas em outras áreas e fala, desculpa, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não sei, isso, né? Porque a gente já é muita coisa envolvida. Né? Mas os programas interdisciplinares são aqueles que assumem isso e dizem, olha, além desses professores, nós vamos ter aqui dentro alguém da engenharia, nós vamos ter aqui dentro alguém, sei lá, de não sei o que, né? Faz essa grande mistura de coisas
né? Então são 377 programas que trabalham assim. 262 de Linguística e Literatura, 216 de Agrárias, o que é outra coisa que às vezes a gente perde um pouquinho o foco, né? Isso aqui muitas vezes surpreende as pessoas. Nossa, mas Agrárias, com terceira área? Gente, o Brasil é um país eminentemente agrícola. Que bom que é assim. Lamentavelmente é só o terceiro, porque é a nossa principal riqueza nacional, a agricultura, né? Então, ok. Educação com 195, administração com 192, e nós somos a sexta área com o maior número de programas no Brasil. Então, de 49 áreas, nós somos a sexta, percebe? É uma área bastante significativa e de muito impacto para a pós-graduação brasileira, né? E aí, então, voltando para esta telinha aqui, ó, isso aqui, esses dados aqui agora, eu vou, então, abrir nesta planilha como é que esta área, que é a sexta do Brasil, se estrutura internamente. Nós temos 49 programas que só oferecem o curso de mestrado acadêmico. Então, são instituições onde você só pode cursar mestrado acadêmico. 4 que só oferecem o doutorado acadêmico, o que é quase uma mentira. Não é bem assim que funciona. O que acontece? Houve um determinado momento em que a própria estrutura da CAPES, ela dificultou muito a abertura de cursos de pós-graduação. Como a professora Tamara disse, nós só pudemos ofertar o doutorado porque tínhamos uma nota 4 de mestrado. Então essa legislação vai se modificando. E houve um determinado momento que ficou mais interessante para alguns programas abrirem um curso novo do que um programa, abrirem um programa novo do que um curso novo. Então é como se o F7, quando tinha o mestrado, não quisesse fazer o doutorado dentro do F7, mas abrisse o PPG-F7-2, ou PPG-F7-A, e só ofertasse o doutorado. Na mesma sede, com os mesmos professores, com a mesma estrutura, mas com um nome separado, né? Então isso aconteceu e no nosso caso, então nós temos 4 programas como esse, né? Doutorado acadêmico. Se eu posso estar equivocado aqui, mas até onde eu sei, os 4 estão vinculados também a um curso de mestrado, tá? Não tem isolado aqui. No caso, então, de cursos que oferecem os 2, o mestrado e o doutorado acadêmico, são 37. No profissional, são 82 mestrados profissionais. Nenhum doutorado profissional exclusivo. Quando a CAPES autorizou a abertura dos cursos de doutorado profissional, ela já vinculou de tal forma que só os que tivessem o mestrado, a expertise em formar mestres profissionais, é que pudessem formar doutores profissionais, né? Então isso estava vinculado, portanto nenhum, e 10 cursos de mestrado e doutorado profissional, que é onde nós, do F7, nos encontramos. Então hoje, ou em 2022, né, havia 10 cursos de mestrado e doutorado profissional na área de ensino no Brasil. Desses 10, como disse a professora Tamara, nós somos o primeiro, fomos aprovados com outros 3. Nós estamos entre os 4 aprovados no primeiro momento, né, pela CAPES lá em 2019, num trabalho realizado em 2017 e 2018 por um grupo de professores do programa, que depois levou ao colegiado, depois foi, né, aprovado, mas a gente está desde aquela época envolvido na abertura do curso, né, e aqui fica, eu acho que é importante a gente dar crédito a quem participou disso, né, então o professor Marcelo Lambach, professor João, professor Nestor, professora Fabiana, junto comigo a gente fez aquela desenho inicial, que depois os outros colegas colaboraram e a coisa aconteceu. E esses 182 programas, então, apresentam um total de 229 cursos, se nós somarmos tudo isso aqui, tá? Essa é a visão agora só dos programas de ensino no Brasil. Aquela inicial, né, era a visão geral, aqui só de ensino. Então, 182 programas com os 228 cursos, que está aqui, né? Total de professores, 4.408, e de alunos, 17.418. Ou seja, vocês só têm, numa população de 215 milhões de pessoas, 17 mil colegas. Vocês percebem como é
ínfimo, né? É ínfimo, tá? Isso também vem avançando, normal, né? O total de programas em associação, quer dizer, o que é de uma universidade só ou de duas, mas aqui vem o dado extremamente interessante. Total de programas por modalidade. O azul clarinho é acadêmico e o azul escuro é profissional. Ou seja, na área de ensino, nós já temos mais programas profissionais do que programas acadêmicos. Por isso eu disse lá atrás que aquela proporção de 70 mil para 400 e pouco mil, em breve vai começar a se modificar. Porque o número de programas profissionais vem aumentando significativamente, né? Total de programas, daí aqui o mestrado profissional, doutorado profissional e assim por diante, tal, então são dados interessantes, né? E aí só para destacar, então, que nós somos aí 17.418 alunos, 4.408 professores, tá? E esse que já foi. Do Brasil, vamos para a região sul, que é a nossa região, né? Então, onde é que nós estamos aqui? Bom, na região sul, nós somos 891 docentes e 4.015 discentes. Ou seja, fica pior ainda, né? Nós sempre falamos aos quatro ventos que nós somos a segunda região mais importante do Brasil, né? Pelo menos econômica, financeiramente falando, né? A segunda região que mais produz, aquela coisa, todo um discurso, né? E que de repente quando a gente olha nos dados, algumas coisas não são exatamente assim. Mas a região sudeste se destaca basicamente por São Paulo, né, que puxa aí Minas, Rio e Espírito Santo, mas a região sul é uma região bastante importante. E nós temos então aqui no sul do Brasil só 4.000 alunos fazendo, né, mestrado ou doutorado em ensino, sendo acompanhados por 891 docentes, né? Total de programas por modalidade, acadêmico e profissional. Aqui no sul a gente percebe que ainda temos mais acadêmicos do que profissional. Então, enquanto no Brasil todo isso aqui já foi ultrapassado, tem mais profissional que acadêmico, aqui no sul ainda temos um pouco mais de acadêmicos que profissionais, né? Muito bem. Aqui o grau, aqui só a área, né? Nós estamos dentro da área multidisciplinar e tal, então são duas áreas distintas, tá? Interdisciplinar, que é aquele que eu falei antes, e a multidisciplinar. A área de ensino está dentro de uma grande área que se chama multidisciplinar. Ok. E nós, o PPG-F7, onde é que está nessa situação? Quem somos nós, né? Então, nós somos um programa com 2 cursos, né? Eu acabei de falar. Então, o programa que tem o curso de mestrado e doutorado profissional. Nós temos 28 docentes e 131 discentes. E aí, vocês vejam que o número é diferente do número que a Tamara apresentou, porque nós tivemos, em 2023, mudança no nosso quadro de professores. Esse é o dado de 2022, né? Então, nós tínhamos em 2022, 131 alunos matriculados, para um total de 28 professores. O que dá uma relação bem boa ali, né? Se a gente for aí, 3 vezes 4, 12, nós estamos muito próximos daquela média do Brasil de 4 alunos por professor e tal, tá um pouquinho acima, mas bem dentro aí de uma margem aceitável, né? Então, aqui só para vocês terem a certeza, ano 2022, né, então nosso programa, Formação Científica, Educacional e Tecnológica, na região sul do Brasil, né, que é um programa profissional que tem a nota 4 e que está dentro da grande área multidisciplinar na área de avaliação de ensino. Tá? E aí vem os 2 dados mais significativos para mim, né, que me levam assim a ficar bastante orgulhoso de fazer parte desse programa e de trabalhar com vocês. Essas são as 5 IES, as 5 universidades com mais teses e dissertações no Brasil no período 2013 e 2023. Aqui já é dado de 2023, porque é outra fonte, tá? Então aqui, até este ano, né, na área de ensino, quais são as universidades brasileiras que mais tiveram teses e dissertações defendidas? A primeira é a Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, que só tem programa da área de mestrado, né? Eles só têm mestrado. Mas eles defenderam lá, então, nesse período, 564 mestrados, é bastante coisa. Né? Segunda universidade, Federal do Rio Grande do Sul, que aí já tem mestrado e doutorado, 386 mestrados, 208 doutorados. A Unesp de Bauru, em terceiro lugar,
a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, em quarto lugar, e a UTF-PR é a quinta instituição brasileira com mais teses e dissertações defendidas nesse período 2013-2023 na área de ensino. Ou seja, vocês não estão numa instituição qualquer. Vocês não estão num programa qualquer. Portanto, a minha fala aqui, ainda que ninguém tenha me pedido, é só eu, tem dois objetivos. Primeiro é de valorizá-los. Dizer, veja como vocês conseguiram fazer parte de uma parcela extremamente pequena e extremamente privilegiada da população brasileira. E por outro lado, olha como você tem responsabilidade sobre isso. Você não pode deixar isso aqui diminuir. Você não está em qualquer lugar, né? Você está numa universidade que é referência no Brasil. E se é referência no Brasil, e aqui eu quero só deixar isso bem claro para vocês, isso aqui não é F7 só, é UTF-PR. Nós temos programas de ensino na UTF-PR, por exemplo, em Londrina, em Ponta Grossa, tem aqui para falar dos maiores, né? Então, nós aqui, como é que nós temos tudo isso? Aqui são 34 teses. Dessas 34, o F7 colaborou com 4, que eu nem sei se já estão nesse dado, que acho que não, porque elas ainda não estão lá no repositório da CAPES, percebe? Então isso aqui vai ficar ainda melhor para nós quando começar a entrar, ou quando começarem a entrar os dados do F7, né? Mas a UTF-PR já é uma instituição de grande relevância. Vou fazer aqui um pequeno desabafo para vocês, tá? Nós temos um problema, nós somos muito novo. Como universidade, nós temos menos de 15 anos, nós não sabemos fazer pesquisa. Eu não estou falando, eu estou falando institucionalmente. A gente conversa muito sobre isso com colegas, com a Tamara. Às vezes nós parecemos que nós estamos num colegião, sabe? O pessoal que está lá em cima tocando a universidade tem aquela filosofia do Cefet, entendeu? Então tudo é difícil, tudo é controlado, tudo não pode, tudo a CAPES não deixa, tudo o MEC, tudo o MEC, tudo o MEC. Sabe? Não é assim que faz pós-graduação, mas estamos num caminho de aprendizado. Então, se com essas amarras nós chegamos nesse resultado, gente, daqui a alguns anos ninguém nos segura. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos brigar fortemente nos próximos 10 anos para estar entre as 3 primeiras, se não em primeiro lugar. Vai ser muito difícil brigar com a Federal Fluminense, porque é muito mestrado, mas das que oferecem doutorado, nós temos totais condições. Veja, nós já temos mais mestrados do que a Federal do Rio Grande do Sul. São 2, mas são mais. Eles estão batendo no doutorado. Né? Então, nós vamos... Sabe, então, realmente é uma universidade que precisa nos orgulhar. Né? Vocês não estão aqui porque faltava opção. Vocês não estão aqui porque nós não tínhamos quem orientar e pegamos vocês. Vocês estão aqui porque vocês fazem parte de uma instituição que é destaque no cenário nacional. Se é destaque no cenário nacional, no cenário local, então, é ridículo. Aqui é para você olhar e dizer para os outros, sabe, é para você sair daqui, passar em algum lugar que eu não sei onde é, e comprar o moletom no TFPR, estampar no peito e dizer, ó, aqui, né, aqui. Né? Eu tenho o hábito, eu até por ter sido gestor uma época, quem foi meu aluno sabe, eu estou sempre com o meu crachá no peito, né, porque é até inclusive uma forma que eu tenho, sabe, de dizer, ó, eu sou do TFPR. Nós somos no estado do Paraná, então as teses e dissertações no Paraná no mesmo período. Né? Então aqui em azul de novo mestrado, e aqui marrom, vamos chamar assim, doutorado, as mulheres já vão brigar comigo, é ocre. Laranja. Laranja? Laranja pra mim, laranja. Quando eu tento agradar você, eu devia ter falado fúcsia. Né? Então, vou brigar com a minha mulher, porque eu pedi pra ela que cor é essa. Ela disse, fala que é ocre. Vejam só, a UTF-PR é responsável por 24,17%, ou seja, 25%. Ou seja, 1 em cada 4 das teses e dissertações feitas no estado do Paraná é dessa instituição. O que reforça, mais uma vez,
a qualidade do que nós estamos fazendo. E aí, quando eu digo nós, é nós coletivo, não somos os professores, não, é o programa. Né? Se vocês não estivessem aqui, se vocês não participassem dessas comissões, se vocês não nos cobrassem, né, mais conhecimento, não nos cobrassem novidades, não nos cobrassem referencial, literatura, né, nós talvez não estivéssemos aqui. Então é o coletivo PPG-F7 que dentro da UTF-PR faz toda a diferença e nos coloca, assim, vejam, não é pouco, gente, assim, não é que a gente é o primeiro lugar. Repara, é 24%, o segundo lugar tem 15%, percebe? Assim, é gritante a coisa, mas são dados que nem sempre a gente percebe. De novo, porque a gente está no cotidiano, está no dia a dia, está, né, na nossa rotina e acaba não valorizando esse tipo de informação. Então, nem a própria instituição sabe disso. Ela dá mais fé nas engenharias do que pra gente. Aí é aquela história do cefetão, né? A gente vinha com uma história, que bom que a engenharia conseguiu construir essa história, que bom para eles, né? Sejam felizes e sigam ficando cada vez melhores. Mas nós temos que fincar o nosso pé e dizer, ó, vocês não estão falando com qualquer um, não. Vocês estão falando com a maior instituição em publicação de teses e dissertações do Estado, a 5ª maior do Brasil, e nós queremos brigar, porque nós precisamos de recursos, nós precisamos de verba, nós precisamos de sala, nós precisamos de laboratório, nós precisamos de mais bolsa para aluno, né? Porque nós não estamos aqui. Então, primeiro mostrem que depois vocês ganham. Não, nós já mostramos. Agora nós temos que ir atrás, né? E especialmente, se me permitem, né? Nós temos que nos orgulhar do programa e da universidade em que atuamos. Então era nesse sentido que eu queria apresentar isso para vocês. De novo, quero aqui deixar bem claro, a Tamara, ela disse assim, eu quero que você vai lá e apresenta esses dados que você tem, que você gosta. Eu não discuti isso com ela, não mostrei, não sei se era isso que ela queria, mas foram dados que quando eu olhei, eu disse, puxa, aqui tem muita coisa interessante, no sentido de nós nos valorizarmos como discentes e docentes da pós-graduação, como discentes e docentes da área de ensino e da UTF-PR. Tá? E aqui, para concluir, eu estou deixando as duas fontes da onde eu tirei os dados, então vejam que são dados abertos aqui, né, da Sucupira e aqui da CAPES, tá? Estou deixando o meu contato para se alguém eventualmente quiser, né? E aí se você clicar aqui, quando você clicar vai abrir lá, daí você clica em continuar para o site, porque é uma pasta do Dropbox, tem que baixar o aplicativo ou continuar, clica em continuar para o site, que você vai ter acesso a essas telas. E qualquer coisa, por favor, pode entrar em contato também se você tiver alguma dificuldade, que eu te envio sem nenhum problema. Tá bom? Foi isso que eu preparei, espero que tenha atendido a expectativa e obrigado.